O nosso papo de hoje, sejam muito bem-vindos, então, muito boa noite, é sobre essa última obra de Allan Kardec, chamada A Gênese. Eu quero, antes de chamar o nosso convidado, eu quero ler um trecho dessa edição, né? Quem assina é Herculano Pires, e eu quero fazer essa reflexão junto com vocês. Essa é uma edição antiga da Gênese, né? Existe uma nova edição que eu vou conversar com o Paulo Henrique daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu queria destacar alguns pontos deste texto. Evolução do Espiritismo. Para esses problemas é que os espíritas devem voltar a sua atenção. Se quiserem compreender o que Kardec dizia ao referir-se à natureza evolutiva da doutrina, não é através de pretensas revelações mediúnicas de espíritos e médios, invigilantes e vaidosos, nem de percepções de videntes, convencidos da suposta investidura missionária, e muito menos de reformas idealizadoras por cientistas improvisados, que revelam ignorar o próprio sentido da doutrina, que se fará o progresso do Espiritismo. Esse progresso só será possível depois que os adeptos sensatos consigam compreender a posição do Espiritismo no panorama geral da cultura. Os adeptos demasiado entusiastas, como advertiu Kardec, são mais perniciosos ao Espiritismo do que os seus adversários. E são sujeitos a desfigurar a doutrina com proposições ridicularizantes. Precisamos acordar para essa desoladora verdade. O Espiritismo é ainda o grande desconhecido, até mesmo dos espíritas, que pensam havê-lo dominado completamente. Por isso, os espíritos dotados de humildade suficiente para reconhecer a sua incompetência espiritual e intelectual para tanto, servem melhor a doutrina e a preservam das deturpações dos invigilantes. O Espiritismo é o alicerce de uma nova civilização, a plataforma das futuras conquistas da humanidade. Precisamos estudá-lo com o respeito devido às obras-primas do saber humano. Todas elas, sempre orientadas por gênios da cultura, sob a assistência constante dos espíritos superiores que velam pela evolução planetária. Quem se julga capaz de reformular uma dessas obras acabadas, sempre cometendo uma profanação. Tratemos de aprofundar o nosso precário conhecimento espírita e nunca nos atreveremos a profanar a obra genial deixada por Allan Kardec. Esse texto é de 1977. Senhores, nós temos que agora trazer, às sextas-feiras, estamos trazendo algumas reflexões, alguns depoimentos sobre o que é essa obra de Kardec, né? O que é a Gênese. E agora nós descobrimos, na sexta-feira retrasada, na entrevista com o Paulo, que a Gênese foi adulterada. E como nós podemos estudar uma nova ciência, esse novo conceito de humanizar o planeta Terra, ou como nós podemos entender que mundo queremos construir, se não resgatar esses valores e a partir daí sim poder conquistar este novo mundo tão sonhado. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado pela presença de todos. Eu acho que meu convidado já está na sala e é hora de chamá-lo para a nossa conversações. E vocês podem participar enviando aí as suas mensagens para nós aqui na nossa live. Está bem? Agora sim, vamos receber com muitos corações ele, o nosso convidado, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido. Olá, Alan. Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tudo em ordem, tudo certinho. Que bom te receber mais uma vez aqui com a gente, né, Paulo? Eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente estar conversando sobre espiritismo numa época que os encontros todos estão cancelados, né? Então agora as lives são o meio de contato coletivo aí, né, em busca de a gente discutir, debater, né? Não, e é muito legal porque assim, enquanto tem lives falando sobre política, sobre culinária, sobre organizar a casa, nós estamos falando sobre uma obra importantíssima que está desenhando um pouquinho esse período que a gente está passando, não é não? Exatamente, né? Essa obra,
por mais que ela tenha sido escrita tanto tempo atrás, né? Ela tem mais de 150 anos, né? Pela natureza da obra, que é um diálogo de Kardec, né? Com os espíritos superiores, né? Ela, em verdade, é uma obra que traz entendimentos de vanguarda. São entendimentos que, se agora a ciência começar a se interessar, ela faz uma revolução no entendimento do que é o ser humano, né? É verdade. Nós estamos agora alinhados um pouquinho com a questão de transformação, né? Todos estão percebendo que essa questão da pandemia está exigindo muito mais emocionalmente de cada um nas suas casas, né, Paulo? Estamos revendo várias coisas. Eu tive ontem uma conversa sobre empresas revendo processos, pessoas revendo os seus conceitos, né? Propósitos sendo avaliados, os valores familiares vindo à tona, né? Então nós estamos passando por um momento que está chacoalhando aí as emoções, não está não, Paulo? Olha, mesmo porque no campo empresarial, né? E eu como profissão sou administrador de empresas, né? Você deu Além de tudo, né, Paulo? Você faz tudo, né, Paulo? Além disso, gente, ele é administrador de empresas, caramba. Eu estou vendo que você pôs uma auréola aí atrás de você. Pois é. Olha, tá, gente, eu ganhei essa... Eu não sei qual é o nome disso, e agora virou... Olha, estou quase santificado aqui, olha só. É um mandato. Estou praticamente santificado, gente. Ó. Deixa eu só me caracterizar aqui. Olha só, gente, já virei... É uma mensagem subliminar essa. E eu tenho que fugir dela para não virar uma auréola, mas não vai... Os anjos se declaram. Aceite essa auréola, ela já está incorporada. Pois é, gente, olha aí, eu estou santificado hoje, tá bom? É sexta-feira, tá valendo. O que eu queria que a gente conversasse hoje são duas coisas. Mostrar a originalidade da teoria que foi apresentada na obra Gênese e que, em pontos fundamentais, foi adulterada. Então, isso que é importante. Ela foi adulterada em vários pontos, mas alguns trechos eram fundamentais para acrescentar no entendimento do que somos, né? E isso que é a importância da gente conseguir estudar a Gênese original. Ótimo. A segunda coisa é a seguinte: é preciso saber interpretar essa explicação que o Espiritismo dá para que somos, em comparação com as hipóteses disponíveis no mundo. Tá. E ele vai diferir, olha o que eu vou te falar, Ala. A hipótese espírita que explica o ser humano difere de todas as hipóteses hoje presentes e aceitas no mundo. Ela difere de todas. Então, ela é absolutamente inédita. E esse entendimento mais profundo, ele só foi compreendido mais amplamente depois da Gênese restaurada. Então, nós estamos falando de uma coisa recentíssima. Que já é muito atual, né? Que aconteceu agora, né, Paulo? E a maioria dos espíritas ainda não recebeu essa notícia. Ou não se moldaram a esse novo conceito também, né, Paulo? Não aceitaram, não? Não estão nem sabendo. Ó, gente, para vocês que estão chegando agora... O não espírita, né? O não espírita. Eu acho que esses são até mais fáceis dos não espíritas compreender essa nova fase do que os espíritas que já sabem, né? Exatamente, mas assim que a informação chegar a eles, né? Claro. Gente, ó, para introduzir vocês, esse daqui é um amigo, querido, parceiro, Paulo Henrique de Figueiredo. Esse cara aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é gênio, né? Eu conheci ele ao acaso, nós trabalhamos no roteiro do espetáculo. Anuncie o espetáculo, Paulo Henrique. Por favor, anuncie esse espetáculo. Olha, esse espetáculo, eu te digo, viu, é uma das maiores alegrias minha com relação à pesquisa que a gente tem do Espiritismo. Porque eu acho que é uma forma absolutamente inovadora de você compreender Kardec, né? Porque o impacto de você ver os personagens, né? E para quem vai assistir, eu acho que o que esse espetáculo tem o melhor a oferecer
é a fidelidade aos fatos. Então, é algo que eu procuro fazer nos meus livros, trabalhar com circunstâncias, fatos que estejam presentes nas fontes, para que a gente possa ter uma fidelidade que De interessa. contar a história de verdade, né? Olha só que legal, eu encontrei com o Paulo e aí nós desenhamos juntos um espetáculo chamado A História Nunca Contada de Allan Kardec, o Cientista do Infinito. Agora, por que essa história nunca contada, senhor Paulo Henrique? Por quê? Não poderia se chamar só Allan Kardec, o Cientista do Infinito? Ela é nunca contada porque ela é baseada nos manuscritos, né? Os fatos que a gente só veio conhecer depois de ter acesso aos milhares de manuscritos, né? Essa história, ela não só não foi contada, como parte ainda é desconhecida. Nós estamos pouco a pouco abrindo os desvendando isso, né? E vão surgindo assim, circunstâncias novas. Agora, tem um olhar do artista, Alan. Assim, eu olho... A gente tenta, né? A gente tenta colocar um olhar, porque a história do Kardec é maravilhosa, né? Mas é preciso saber ler. Algo que aconteceu quando a gente foi conversando e você foi elaborando o roteiro, você tem um olhar que você capta, né, as emoções. Então você foi fazendo uma leitura assim. Bom, nessa situação, qual seria o sentimento da Amélie, o sentimento de Kardec? E eu acho que isso foi até uma descoberta, porque nós encontramos relações ali familiares e emoções que têm a ver, inclusive, com o próprio espiritismo, né? A busca deles para entender o espiritismo. O resgate desses sentimentos. Falar mais do que isso não dá, tem que assistir. Não dá, né, gente? Não, vamos ao que interessa, porque nós vamos fazer ainda uma live para falar mais do espetáculo, assim, quando estiver mais próximo, né, Paulo? Mas verdade. Hoje a gente precisa esclarecer. Tem uma coisa, eu ver essa peça no teatro. Gente, pelo amor de Deus, estamos tentando voltar, né? Pelo amor de Deus, arruma esse mundo aí. Você só viu o ensaio, né, Paulo? Ele deve estar com a coceira lá dentro, gente. O ensaio já foi ótimo. Olha aí, ó. Nós vamos falar sobre a Gênese. A Gênese é a última obra do Allan Kardec. E lembrando, toda live eu falo, eu quero retomar isso, o Paulo vai reforçar com vocês. Espiritismo não é nenhuma religião, não é nenhuma seita, senhores. Nós estamos discutindo a questão da relação da filosofia, da ciência e com todos os conceitos de sociedade que levam o homem a evoluir, né? E nós estamos entendendo agora que este livro que o Paulo acabou de republicar, recordando, né? Resgatando as inscrições originais encontradas há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, Paulo? Já estão no livro novo, ou seja, a Gênese, que teve uma grande colaboração também da Simone, né, lá na Argentina, né, Paulo? Isso tudo veio à tona, nós explicamos tudo isso na live passada, veio à tona, e o Paulo organizou tudo isso novamente nesse livro, e republicou a Gênese no formato original, resgatado nos documentos encontrados na França. E aí eu pergunto, Paulo... Essa edição é da FEAL, né? Fundação Espírita André Luiz. André Luiz. Existe em versão digital, que você vai lá na Amazon, compra na Amazon. Ótimo. Então, ó, você que não pode... Você que ainda não tem contato com a Gênese, por favor, entre lá e a edição da FEAL, né? E compre, adquira a sua versão aí, porque eu acho que está muito legal, né, Paulo? É verdade. Essa é uma oportunidade última, né? Única para a gente poder entender melhor. Estamos iniciando a recuperação dos conceitos originais. Então, esse é um trabalho que começa agora, nos últimos anos, mas é a única forma de tornar o espiritismo uma contribuição para o mundo de hoje, né? Atenção que o Paulo Henrique falou que está iniciando, minha gente. Tem muita coisa pela frente. Vamos dar uma boa noite pro pessoal, que tem gente do elenco do espetáculo aí, ó. Fernando Galdino, a Débora tá aí. Gente, muito boa noite. Olha só, deixa eu ouvir aqui os comentários. O Elton, bem-vindo. A Janes...
A Lídia, um beijo, maestrina do nosso coral que fez Paulo e Estevão conosco. Tá todo mundo aí, então agora nós vamos entender. Paulo, vamos começar provocando uma coisa? Escolha um trecho que você percebeu a alteração e comente com ele o perigo que isso pode ter na interpretação das pessoas. Você tem algum trecho em específico? Eu tenho um trecho que, na verdade, na minha opinião, é o mais importante de todos. E eu queria pedir para você para fazer o seguinte, dizer o que é que se aceita hoje e demonstrar que revolução que esse trecho faz. Boa. Entendimento. Boa. Então funciona assim. Aí todos que estão nos acompanhando, estão chegando aí, prestem atenção. Veja, quando você vai ler os pensadores que formaram a humanidade no século passado, o pensamento materialista sobre o ser humano, nós temos vários. Vou citar aqui algum deles, né? Freud, né? Nós tivemos Nietzsche, foi um grande pensador. E depois vieram Darwin, depois vieram os pesquisadores da genética, depois vieram as neurociências. Tudo isso estudando o cérebro, o funcionamento do cérebro, o sistema nervoso, quem somos nós. Mas o materialismo, que está presente praticamente em toda a ciência, né, e também na ciência que estuda o homem, Alan, assume alguns pressupostos. Esses pressupostos, né, essas hipóteses que vão constituir a teoria de que se conhece o homem, não podem ser provadas. Não há meio de prová-las. Entendi. Então, Paulo, mas espera aí, quando você fala materialismo, é aquela ciência baseada principalmente, fundamentalmente, em efeitos físicos. Não, isso? No entendimento do que é o ser humano. Ok. Então, vamos pegar o Freud. O Freud pressupõe que faz parte das características da constituição humana ele ser egoísta. Tá. Então, a ideia é a seguinte: por natureza, a espécie humana é egoísta. Então, você, para conseguir ter um relacionamento social, você tem que lutar, reprimir em si o impulso egoísta. Então, isso está inserido no materialismo. Isso está inserido, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Em Freud e em Nietzsche. Então, Freud, quando foi construir a psicanálise, ele falou o seguinte: toda vez que você reprime um desejo seu, uma vontade, que no íntimo é um egoísmo, é um querer para si, né, você vai transformar isso numa neurose. Ou seja, quanto mais você tentar ser altruísta, mais você vai reprimir os seus desejos. Ou seja, você fica pior. Criando uma contradição. E seria assim: era melhor se você fosse menos bom, para que você tivesse melhor saúde mental. Né? O Nietzsche vai dizer também que a natureza humana era moldada pelo comportamento instintivo, igual aos animais. Então é a luta do mais forte. Se você é capaz do mais forte, mande e faça valer a sua vontade. Né? E deixa que os fracos se virem. E aí ele diz que a moral cristã ela é uma invenção que atrapalha a humanidade. Porque ele vai dizer assim: a moral cristã vai lutar contra a natureza. E querer que o mais fraco tenha algum poder ou algum valor. E ele diz que isso desfaz a sociedade, porque os mais fracos vão piorar a humanidade. Alguns pensadores das neurociências, eles vão afirmar, e praticamente todos, né, que nós somos um fenômeno que nasce do cérebro funcionando. Então seria uma inversão. Quando o cérebro funciona, surge o eu, vamos dizer assim. Então nós seríamos o que se chama epifenômeno, um fenômeno que nasce de outro, né, que é a existência da fisiologia. Quando você vai para as igrejas, você vai ter, por incrível que pareça, um pensamento semelhante. Então, tanto para a igreja,
quanto para as religiões orientais, que são reencarnacionistas, como o budismo e hinduísmo, a alma, ela foi criada por Deus perfeita. E quando ela se liga ao corpo, as limitações estão no corpo. Então, segundo o catolicismo, Alan, você tem uma alma perfeita, com toda a sabedoria, toda a liberdade, toda a possibilidade de conhecimento, todo o conhecimento do bem e do mal. A sua alma é perfeita. Só que, pelo castigo do pecado original, você se liga num corpo com limitações. Aí você é feio, ignorante, malcriado. Você, estou falando, né? Não literal, né? Eu tenho que aceitar, né, gente? É castigo de Deus isso, Paulo? Então, agora é o castigo de Deus também, Paulo? Segundo a ideia da igreja, esse é o castigo de Deus. Assim. Esse é o castigo. A vai ser castigada pelo pecado original e cada um encarna num corpo que tem limitações. E essas limitações são escolhidas por Deus. E a salvação, então, não vai depender de você ganhar conhecimento e se tornar um ser bom. É uma vida só. Está em você aceitar a igreja e o poder dele, ser submisso, entender, aí você é salvo. Quando você é salvo, ele vai destruir esse mundo e construir um mundo novo. Esse mundo novo, o corpo é perfeito. Aí a alma perfeita no corpo perfeito, a gente vira tudo anjinho. Por isso que essa questão da igreja, até tem muito simbolismo lá no Vaticano, das colunas do Vaticano terem uma gestação, porque a mãe passa a ser uma orientadora dessa criança, dessa alma, para ela, né, arrumar a vida dela. A alma né? sai perfeita e ela se liga num corpo imperfeito. Então, na verdade, para você... A igreja é a mãe, é a que vai zelando por isso. Você tem que conviver com essas imperfeições todas, aceitar, deixar ser, é um mundo ruim mesmo, e aí morre e espera que Deus constrói um mundo novo. Então é uma espera, Deus que vai fazer tudo. Você tem que aceitar. Ou seja, segundo essa hipótese da igreja, esse mundo não vai ficar melhor, pode ser até que fique pior. E aí Deus vai destruir ele, essa é a marca. Então, segundo o dogma da igreja, se você começa a ver as coisas piorando, tá tudo bem, tá chegando no fim do mundo. Agora, vamos para o hinduísmo e budismo. Tá. O hinduísmo e o budismo, a alma também foi criada perfeita por Deus. E aí, por um erro, ela sofre uma queda. Agora, veja que interessante. O budismo e o hinduísmo, eles se fundamentam a ideias de muitos milhares de anos atrás. E aí, mais antigo que o catolicismo. Muito mais, milhares de anos. Então, nessa época, não tinha ideia da evolução. Então, como não tinha ideia da evolução, a alma era um mundo estático. A alma foi criada perfeita, cai no mundo. Aí você vai passar por diversas experiências para ter o desapego. Então, imagina, você já era perfeito. Só que preso no mundo, você vive as imperfeições do mundo. As provações. E se você se apegar nesse mundo, você vai continuar reencarnando nele. Mas como não tem uma ideia evolutiva, você pode reencarnar como ser humano e também pode depois reencarnar como um inseto, depois como animal, depois como... e assim por diante. Só que conforme você vai se desapegando, vai chegar num determinado momento que você fica livre do mundo e volta àquela condição inicial de estar irmanado com Deus. Aí não tem mais matéria, entendeu? A ideia seria essa. Isso está tudo muito bonito. Agora eu quero saber o seguinte: o que muda na visão de Allan Kardec quando ele estudou isso, Paulo? Então, veja. Primeira coisa. Para a igreja, não tem uma forma de você se manifestar sem o corpo. Tá. E isso foi sempre aceito, inclusive pela filosofia, no decorrer do século. Verdade. Você é um pensador do século XIX, Immanuel Kant. Já ouviu falar do Kant, né? Já ouvi falar. Então, quando falava de espírito para ele pensava assim, mas não tem materialidade, não tem corpo, como é que ele vai se distinguir, manifestar, observar a distância, o tempo? Não tem. Então, você vê que até numa era mais recente, né, havia esse problema do espírito não ter como se manifestar, porque sem o corpo não tem as características da matéria, tá claro isso? É bom a gente saber isso, né? Então, se você for conversar com um teólogo, ele vai te explicar, olha, depois que morre, você só vai conseguir se manifestar, você fica em estado de suspensão. Quando Deus destrói o mundo, te dá um corpo novo. Aí sim você consegue se manifestar por esse corpo. Sem corpo, ninguém se manifesta. Tá claro isso também?
Tudo bem, vocês estão entendendo aí, gente? Vocês estão curtindo o bate-papo? Tá muito sério? Vamos comentando aí, que eu tô de olho nos comentários aqui também, tá, Paulo? É. Tá, agora a igreja me contou isso. Você falou do hinduísmo, do budismo, do catolicismo. Você só se manifesta por meio do corpo, por isso que você fica reencarnando. Quando você se desapega, você não tem mais nada de material. Aí é como se você estivesse em contato direto com Deus. Mas, ô Paulo, né? Seria o estado do nirvana. a Gênese, eu me lembro de ter lido alguns comentários, até críticas de Allan Kardec, sobre essas comparações que você está fazendo agora. É fato isso? Tudo isso ele vai estudar. Ele está aqui comprovando isso, ele está vendo por dados, fatos e toda a pesquisa que ele fez e comparando com o que as religiões vêm ensinando, não é? Ele teve todo um trabalho, não só nesse livro, como também nos outros, Céu, Inferno, Evangelho, ele está ressignificando as questões ligadas ao cristianismo, mostrando, olha, foi uma interpretação equivocada. Porque a tese do Espiritismo é, Jesus falou algo parecido com o que o Espiritismo está falando. É que vieram os teólogos e alteraram a e interpretaram de uma outra forma, alteraram e foram assim. Inclusive adulteraram também os evangelhos. Olha isso. Tem uma semelhança. Então, veja só. Duas questões fundamentais. A alma criada perfeita e não tem como você se expressar sem um corpo. Tá certo? Tá. São as duas questões chaves. E criar a alma perfeita é algo que é um raciocínio lógico, assim. Deus é perfeito, ele não vai criar nada imperfeito. Então ele criou a alma perfeita. A imperfeição vem do próprio livre-arbítrio. O homem escolhe mal e cai. Tá? Boa. O materialista é uma vida só. Então, por que somos diferentes uns dos outros? Ou a diferença é parte genética e parte a relação nossa com o ambiente. Então, a nossa relação com o ambiente altera quem somos. E os hábitos vão gerar novos hábitos. Agora, grande parte das coisas seriam genéticas. Então, isso também gera uma certa crueldade, Alan. Que assim, se você nasceu com pouca inteligência, azar teu. Vem uma questão meio de culpa por ser assim, né, Paulo? Vem uma questão tipo, eu errei porque errar é humano e nós somos animais e nós erramos e, né? E assim é meu corpo, eu tenho... eu sou assim mesmo. É impulsiva, eu não tenho como controlar, é culpa do corpo, entendeu? Então existe, no mundo moderno, uma relação dessa, assim. É claro que nós estamos lutando pela igualdade, mas algumas coisas ficam sem explicação. Tá. Tem gente que você ajuda, e ela não consegue raciocinar algo mais complexo. E aí, segundo o materialismo, é que ele tem um cérebro com menos possibilidades. Pouco evoluído. A genética tornou isso. Então, vai cair nos absurdos, por exemplo, no sobrinho do Galton, que falou para o tio assim, ô tio, Darwin, se a gente sabe que pela genética o indivíduo vai ter menos moral, ele não devia ter filho. Porque se ele tem filho, ele vai transmitir a genética do mal e a genética da ignorância para o filho dele. E se a gente tivesse uma política de evitar que a humanidade tivesse a multiplicação? E aí surgiu uma ciência criada pelo Galton, que é o sobrinho do Darwin, que chama eugenia. E a eugenia ela foi adotada por laboratórios nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial. E o que é essa eugenia? O que eles fazem com as pessoas, Paulo? Eles esterilizam deficientes, né, portadores de deficiência mental, esterilizavam todos aqueles que poderiam gerar um gene ruim. E aí entrou no poder o Hitler e teve a ideia, vamos levar isso às últimas consequências, vamos fazer a raça perfeita. E aí ele começou a perseguir os judeus, todos que não fossem os arianos perfeitos. Então você vê onde é que vai... Peraí, deixa eu respirar, porque essa conversa ficou pesada agora, o negócio tá feio. Paulo, vamos trazer mais esperança agora, vamos entrar nessa coisa da Gênese, vamos trazer mais luz, porque esse negócio ficou pesado agora, hein? Mas a gente tem que trabalhar por contraste, você sabe muito bem, Alan. Você faz isso no teatro, não é? Vai para uma emoção boa, ela está muito próxima de você observar a que pesa, né? Então,
como o Espiritismo é uma doutrina da esperança, a gente tem que olhar para todas essas coisas e saber interpretá-las. Olha, esse pensamento é equivocado, o mundo precisa descobrir isso. Porque se a eugenia, se realmente é genético, a eugenia deveria ser aceita. Então seria uma contradição que não se sai nunca. E muito forte. Por que o Espiritismo traz esperança? Isso é muito importante. Por que o Espiritismo traz muita esperança? Vamos ver, aqui tem uma pergunta do Elton. Elton, boa noite. Paulo, nós vemos essa visão kármica no Espiritismo corrente no Brasil, inclusive em obras, por vezes, mais estudadas que o Pentateuco kardeciano. Isso se deve à distorção que ocorreu no século XX? Essa ideia kármica, na verdade, é a ideia do hinduísmo. Porque o hinduísmo vai demonstrar o seguinte, a alma é criada perfeita, ela encarna. Mas se ela errar quando encarnou, ela vai ter uma vida pior, com mais sofrimento. Então é como se o sofrimento fosse um meio da natureza de fazer o indivíduo se desapegar. Se não desapegou, então você vai viver uma coisa pior ainda. Então várias linhas de interpretação hinduístas e outras religiões também derivadas, e alguns tipos de budismo também, criaram essa ideia, né, de que o karma seria algo, é uma interpretação meio popular. O karma seria assim, um castigo. E o Espiritismo não propõe nada disso. É uma interpretação renovada e moderna da reencarnação. Então, peraí, se houve alguém com esse discurso, é porque já estava errado. Isso. Só que tem um porém. Alguns espíritos acreditam no castigo. Então, se você conversar com eles, ele vai dizer, estou sendo castigado por Deus aqui. Esse que é o porém. Ele não compreende a lei que está por trás da relação humana. E como que a gente vai separar o joio do trigo? A partir do Espiritismo, que foram os bons espíritos, trazendo um entendimento mais amplo do que é o ser humano, e aí é isso que nós vamos falar agora. Então, as obras de Kardec são a referência dos bons espíritos, como se fosse um roteirinho, né? Só que é um diálogo de Kardec com os bons espíritos. Então, os espíritos fazem assim, compreenderam? Então pega esse ensinamento aqui, davam um. Aí Kardec e os outros espíritas vão estudando, puxa, então quais são as consequências disso? Agora entendemos. É isso ou aquilo? Aí os espíritos, então vamos dar de novo. E eles escolhiam e davam outro ensinamento. Então, o próprio Evangelho, né, ele vai pegando trechos da Bíblia, de Jesus, ele vai pegando vários trechos e vai conversando com os espíritos, né? E vai esclarecendo os pontos. Que ele foi concluir no final, que antes ele não tinha clareza. Então a própria obra dele é evolutiva. Não é tão fácil entender, né? Tem que estudar com calma. Tem que ir com calma. Agora, eu vou te dar o ponto central. Vamos lá? Vamos lá. Preparados aí, gente? Vocês estão gostando? Gente, olha, Recife presente. Áurea, bem-vinda. Gente, vamos lá então, respira fundo agora, que é sexta-feira, sextou, e vamos entender agora o ponto fundamental dessa discussão, principalmente sobre a obra A Gênese, que é a conclusão de Kardec sobre toda a pesquisa. Bom, a partir de Darwin e Wallace, né, que foram dois pesquisadores que descobriram concomitantemente, né, a questão da evolução das espécies, depois isso foi sendo compreendido com mais detalhe. Hoje sabemos que a célula é um ser vivo, é uma unidade viva. Então, a vida no planeta, hoje já se sabe que ela começou com células lá no oceano, que foram se multiplicando, foram se diversificando, né? Depois surgiu a questão do núcleo, aí surgiram os genes e assim por diante. Aí as células foram se unindo, formando animais pluricelulares e assim por diante. Então a evolução vai do simples para o complexo. É claro que para surgir a espécie humana demorou muito, né? Então tivemos vários momentos, até uma renovação, né? Que os dinossauros dominaram o planeta durante muito tempo, se extinguiram. Aí teve uma ascensão dos mamíferos, aí surgiram os hominídeos e assim por diante. Então tem uma história hoje já bem compreendida, né? Isso é válido. Isso, é a evolução da vida. Ela se dá do simples ao complexo, tá? O que os espíritos vieram explicar para Kardec é que os espíritos, eles vivem num universo paralelo ao nosso e que eles têm um corpo que não morre, que é o perispírito. Isso foi um choque para o Kardec na época.
foi uma explicação nova. Olha, os espíritos não estão independentes da matéria. Em verdade, eles estão num outro universo com uma matéria que é diferente da nossa. Por que é diferente? Porque lá não há a entropia. As coisas não tendem a se desfazer. Elas tendem a se organizar. Então, como não tem essa tendência a se desfazer que tem no nosso mundo, né? Você não vai nem se alimentar. Esse corpo não precisa de captar energia. De matéria, né? É. As explicações detalhadas disso ainda não existem. Existem especulações. Os espíritos não deram as explicações detalhadas. Mas o que eles dizem é o seguinte. O corpo espiritual, o perispírito, ele recebe uma influência da alma, da sua alma, do seu espírito. Tudo que você pensa e sente reflete-se no seu perispírito. Então, quanto mais simples você for, mais denso ele é. Conforme você vai desenvolvendo a sua evolução intelectual e moral, você vai tendo uma leveza desse perispírito. E aí, conforme a minha consciência vai expandindo, conforme eu for me educando, isso eu vou ter uma leveza no perispírito também, é isso? Se jogando da matéria do mundo físico, você começa a ter mais liberdade no mundo espiritual. Essa leveza permite que você ganhe distância, perceba pensamentos ao longe, e assim por diante. Como se fosse uma internet, vai. Pela internet você consegue entrar em contato com várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode até ter mais do que uma tela. Então é como se o espírito tivesse uma mente que permitisse ele se conectar com vários ao mesmo tempo. E pensar mais amplamente, ganhar distâncias, e assim por diante. Tudo isso é conforme ele vai tendo o desapego da matéria. Lembrando, gente, só quero lembrar o texto que eu li aqui no começo, que a gente ainda tem muito que estudar, que ainda é muito desconhecido para a gente. Isso que o Paulo às vezes está trazendo para a gente, que Kardec questionou há 160 anos atrás, é o que a gente questiona até hoje, né? Isso é possível, mas isso existe espírito mesmo, não é fantasma, né? Ele não vem para assombrar, esse universo paralelo, eu vou para lá mesmo, tem umbral, tem karma, tudo isso que nós estamos questionando hoje já faz parte desses estudos de 160 anos atrás feitos por Allan Kardec. E que essas conclusões o Paulo está trazendo para a gente, o que realmente é fundamental a gente resgatar como aprendizado. Agora deixa eu te contar uma coisa interessante. Gosto disso, Paulo. Vamos fazer de conta que nós morremos, estamos conversando lá no mundo espiritual. Ok, gente, olha só. Peraí, deixa eu só me arrumar, que eu sou um espírito arrumadinho. Obrigado. Isso. Então você está com o seu perispírito aí, né? Beleza. Você pode mudar a forma dele de acordo com o seu pensamento. Você pode se vestir de acordo com o seu pensamento. Eu posso ficar com a cara do Brad Pitt também, né, gente? Me dá uma melhorada, né? Vai ficar muito legítimo, né? Tá bom, gente. Não, tá bom. Deixa assim mesmo. Vai que piora, né, Paulo? Alan, você... Então, estamos lá no mundo espiritual. Você está com o seu corpo espiritual. Aí eu vou dizer assim, Alan, você vai reencarnar. Você vai nascer de novo. Aí o que é nascer de novo? É o seguinte, os seus pais vão gerar uma primeira célula, não vai? Vai. A célula é como se fosse um serzinho que está lá. E você se liga, o seu perispírito se liga a essa primeira célula. Eu já começo a ter uma conexão mesmo como um embriãozinho. É como se fosse um fio que ligasse o seu perispírito a essa célula. A hora que essa ligação se estabeleceu, aquele corpinho que vai nascer ali é teu, não tem ninguém mais se liga, é só seu. E ótimo. Só você se liga a ele. Agora, a hora que ele se multiplica, vira 2, você se liga às 2 células. Aí ela vira 4, você se liga às 4. E até, conforme o embrião vai se formando, você vai se conectando. Conforme o embrião vai se desenvolvendo e vai se tornando um feto, você vai perdendo a consciência no mundo espiritual. Aí, quando chega no dia do nascimento, você vai pensar com o cérebro daquele corpo. Que então, você ainda está em formação, né? Você está no mundo espiritual, só que você já não pensa mais com a sua mente do espírito. Você vai começar a usar aquele cérebro. Então, aí surgiu uma vida nova. E aí sim você pode ter algumas limitações ou não, conforme a capacidade daquele corpo que você se ligou. Então, vamos dizer que você se ligou a um corpo que tem uma determinada deficiência. Seu espírito não tem deficiência. Então, isso vai servir para algum desenvolvimento seu.
Mas você pode ter um espírito perfeito num corpo que tem uma certa deficiência. Essa consciência do espírito, ela se transfere para esse corpo também. Só aos poucos. Aos Porque o poucos. cérebro é zerado. Então ele tem influência do ambiente, ele tem influência genética e a influência do espírito. Quanto mais força tem o espírito, mais ele vai moldando aquela personalidade. Agora, olha que coisa incrível. Às vezes, um espírito que tem uma força muito grande, da sua vontade, da sua inteligência, da sua capacidade, às vezes, na infância, as coisas vão se encaminhando para coisas que são diferentes do que ele queria. E aí isso vai gerando uma espécie de uma angústia no espírito. Uma frustração, né? Uma frustração. E muitas vezes ele vai enfrentar uma grande mudança. Isso pode virar uma grande crise daquela personalidade. Que na verdade é o despertar daquele espírito. Então muitas vezes na vida a gente está grandes guinadas que são a força do espírito querendo caminhar para outro lado. Olha que interessante, gente. Muito bom esse papo, Paulo. Eu estou começando a rever um monte de coisas aqui que aconteceram comigo. Eu aposto que quem está assistindo deve estar fazendo uma reviravolta na cabeça. Tudo de propósito, Alan. Tá bom, gente. Eu sei. Olha, é pessoal. O negócio é pessoal. Tá? Eu não vou desistir de fazer teatro. Eu só vou te falar isso. Você vai ter que me aguentar porque vem mais 3 espetáculos aí, tá? Alan, vamos voltar para a teoria de novo agora. Então, vamos voltar lá para a Gênesis. Vamos lá. Da mesma forma que tem uma evolução das espécies, desde a primeira célula e assim por diante, imagina assim, vamos voltar para aquela situação, não estamos no mundo espiritual, vai. Você está aí com o seu perispírito, eu com o meu, a gente está conversando. Aí eu vou perguntar assim para você, Alan, mexe aí, você não sente teu braço? Estou sentindo. Tá. Por enquanto. Assim, toda vez que você vai nascer de novo, você não se liga a um corpo do mundo? E quando aquele corpo morre, você continua aqui, porque você estava o tempo todo? Sim. Tá, agora eu perguntaria para você, qual é a origem desse perispírito? Qual é a origem? Não tem uma origem? Tem uma origem, lá onde veio. Vai andando para trás, vai andando para trás. Você não foi nascendo milhares e milhares de vezes? Como Foi. Você não teve uma primeira vida humana? Tive. Nessa primeira vida humana, você ainda não desenvolveu nenhuma inteligência. Mas eu já tinha um perispírito. Tem um perispírito, já é o perispírito humano. Mas você percebe que ainda você não está consciente de si mesmo? Perfeito. É a primeira vida humana. Peraí, e antes dessa vida humana, onde você estava? Aí é que está. Você tem um desenvolvimento inconsciente nos seres mais simples da criação. Sem ter consciência ainda de si mesmo. Então você vem desde o átomo. E aí foi evoluindo na forma. Então todos os seres têm um duplo, o corpo principal, que é o espiritual. Só que enquanto o corpo físico vai morrendo, esse corpo espiritual vai evoluindo na sua forma, até atingir a condição de vida humana. Até então, ele é comandado pelos instintos e pelo condicionamento. Lembrando que essa primeira vida humana não necessariamente acontece neste planeta. Nós temos vidas em outros planetas, né? Alguns espíritos tiveram sua primeira vida neste, lá no Homem da Caverna, vamos dizer assim. Uhum. Agora, alguns estavam evoluindo num outro planeta e vieram para cá. Normalmente, esses vão ser aqueles que, no começo da civilização, eram os mais inteligentes. Eles diferenciavam dos mais simples porque eles já tinham vivido... Porque eles já tinham mais vidas, né? Agora, pega só que coisa interessante. Os Espíritos vão dar uma explicação muito boa. Eu estou pegando aqui o Livro dos Espíritos, capítulo, o ano de 66. Ele vai dizer o seguinte: a alma é essencialmente progressiva. A alma, ou seja, a alma humana, ela nasce simples e ignorante. E esse fato dela nascer simples e ignorante vai diferenciar de tudo que se pensou em todos os tempos, em todas as religiões, em tudo. Ou seja, a alma não foi criada perfeita. Ela foi criada perfectível, com a possibilidade... Que já descola completamente do que as religiões falam sobre pecado, sobre culpa, de rebaixamento. Ou seja, estamos todos num processo de evolução contínua. É como se estivéssemos no mesmo corredor, numa mesma estrada. Só que Deus faz assim, o início é igual para todos. Todo mundo é simples e ignorante. Agora vamos ler o que é isso? Segundo o ensino unânime dos espíritos, a alma é criada simples e ignorante,
quer dizer, sem conhecimentos, sem consciência do bem e o mal, com uma igual aptidão para um e para o outro e para tudo adquirir. Então, veja, o que quer dizer simples ignorante? Simples, sem consciência do bem e do mal. Ou seja, ele ainda não é nem bom nem mal. Ele é simples. Ignorante, ainda não tem inteligência alguma. Então, se eu pegar, presta atenção agora, Alan, se eu pegar um corpo, você é uma pessoa inteligente. Mais ou menos, é o que tem para hoje também, né? Você pensa, faz conta. Tem mais um monte de vida para vir ainda. Um dia eu vou chegar a Paulo Henrique. Não é inteligente. Então, o seu corpo expressa a inteligência, concorda? Perfeito. Se eu pegasse um espírito simples e ignorante e ele encarnasse no seu corpo, ele não ia conseguir se expressar como você se expressa, porque ele ainda não sabe usar a inteligência do corpo. Ele não conhece os limites dele ainda, né? Não, ele ainda não sabe usar. O seu corpo agora tem inteligência. Essa alma não saberia usá-la. Então, você pode ter um corpo que tenha tendência para algumas emoções. Só que se você tem um domínio daquela emoção, você não expressa. Então, e se você não tem, aí você vira um indivíduo raivoso. Então, a mesma coisa é a inteligência. O corpo pode ter maior ou menor capacidade, mas o espírito precisa ter. E muitas vezes, um espírito muito inteligente, até com um corpo que não tenha tantas possibilidades, ele consegue se expressar como quer. Olha, a Tânia está falando aqui com a gente, a nega Débora, está falando, na Igreja Messiânica, deixa eu pegar aqui o comentário da Débora, deixa eu ver aqui, que ela fala sumiu o comentário, cadê? Deixa eu baixar aqui. Olha, tá todo mundo participando, gente, que legal. Luiz, Fernando. As deficiências são de acordo com as necessidades do espírito. Tem a ver essas deficiências e necessidades? Tem a ver com esse aprender do espírito? Aí é que tá. Então, olha só que interessante. Como que isso vai estar já no livro dos espíritos? Você vê que essas interpretações permitem entender tudo, né? Achei aqui, Paulo. A Débora comentou, na Igreja Messiânica diz que nós nascemos com máculas em nosso espírito herdadas de nossa linhagem espiritual e temos que dar sequência nas reencarnações para limpar essas máculas. Tem a ver um pouquinho com esse karma que nós falamos no início, né? Isso, porque assim, veja, o espiritismo é uma inversão de tudo que se falava anteriormente. Então a alma era perfeita, Alan, e ela cai no mundo como castigo. E se ela erra de novo, ela tem que ficar pior. Então, a ideia de máculas das outras vidas vem disso. A alma vai carregando cada vez mais fardos, vai ficando pior. Negadeiro. Quando você coloca que ela é simples e ignorante, a gente tem que reinterpretar isso. Por quê? Olha que coisa fantástica. Se você é simples e ignorante, e só com o desenvolvimento da inteligência é que você aprende a fazer escolhas, nós vamos cair no trecho que foi retirado da Gênesis. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio e o homem usa a sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Então, simples e ignorante, não tem responsabilidade do ato. Por quê? Porque não tem inteligência racional. Desenvolveu inteligência, sei fazer escolhas. Aí eu sou responsável pelo que eu compreendi e não por tudo. Ou seja, eu preciso ter o conhecimento para aprender a fazer escolhas, para aí sim o certo e o errado ficar mais claro e mais evidente para mim. É isso, né, Paulo? Aí eu vou começar a criar hábitos que eu escolhi. Os hábitos que estão de acordo, né, com as leis que estão presentes na nossa consciência vão se tornando virtudes. São coisas que eu vou adquirindo e que eu vou fazendo já sem pensar. E vai aperfeiçoando cada vez mais. E cada ato, agora anota essa, Alan. Anota aí, gente, anota aí. Todos os espíritos. Todo ato bom gera felicidade. Qualquer um? Até um espírito mau, ele fez algo bom, ele sente dentro de si uma felicidade. Você sabe, lembra daquele símbolo do yin yang? Sim, que se complementam, né? Não tem uma bolinha branca dentro do preto e uma bolinha preta dentro do branco? Uhum. Então existe o contrário, está presente, né, no outro. Né? Então, assim, mesmo o espírito que fosse muito mal, qualquer ato bom dele traz felicidade. E é isso que resgata ele. Então, veja, todo ato equivocado tem um sofrimento moral.
Agora, Para si mesmo, né? conforme você adquire uma virtude, você tem um conjunto de felicidade que é permanente. Porque aquela virtude é uma conquista, é um hábito conquistado. Então você vai sentindo uma felicidade que vai se tornando permanente. E quando você, por livre escolha, por usando a sua inteligência, faz um ato equivocado, se sente mal, mas por orgulho faz de novo, e faz de novo, você acaba tornando aquilo um vício, né? E uma imperfeição. Aquilo vai te dar um sofrimento moral constante. Então, quando você descondicionar aquele hábito, acaba o sofrimento moral. Ah! Gente, olha só, o nosso tempo passa muito rápido, vocês perceberam, né? Que eu ficaria aqui horas conversando com o Paulo. Mas já estamos quase na reta final aí, Paulo. Agora é o seguinte, lembrando que essa live estará disponível lá no canal Teatro Espírita Oficial, para quem quiser consultar todos esses conceitos novamente, ver as outras lives para emendar um assunto no outro, né? Entender tudo. Mas, Paulo, o que você está me falando existem os dois tipos de hábitos. Os hábitos positivos, que são coisas que eu faço de bom e automaticamente me trazem a felicidade. Mas não é a felicidade, não tem a ver com prazer. Eu acho que nós já falamos isso da outra vez, né? É fisiológico. É uma felicidade própria da alma. Para a alma. E os hábitos ruins, eles causam um peso moral para essa alma. E enquanto ela não superar isso... Uma na consciência ali que não para. Um ato gera isso. Agora, pega o dia a dia, Alan. É fácil entender. Veja, quando você faz uma peça e você faz uma cena ali que te emociona e você olha para aquele público emocionado, conectado com você, aquilo não é prazer, aquilo é felicidade. Aquilo é felicidade. Agora, comer aquela barra de chocolate é prazer. É prazer. A felicidade, ela é sempre dividida com o outro. Entendeu? Agora, o sofrimento moral... Eu gosto bastante. O sofrimento moral está sozinho. Sabe o que é o sofrimento moral? É quando você pega e faz um negócio que você não queria fazer, ou que prejudica alguém, ou que você se sente mal por ter feito. Dá aquela agulhada, aquela angústia. Aquilo é o sofrimento moral. Uma pessoa que gera uma imperfeição, ela morre e aquilo fica presente nela. Esse é o inferno. Esse é o tal do umbral, inferno, tudo que eu falo. Não é externo, é interno. É com ela mesmo. É dentro. Então, felicidade é dentro e sofrimento moral é dentro. Então, veja, no começo não é simples ignorante, então não tem sofrimento moral nenhum. Adquire inteligência, aí você escolhe. Alguns desenvolvem as imperfeições, a maioria não, é o que os espíritos falam. Agora, num determinado momento, ou você já adquiriu um certo grau de felicidade, ou você já superou as imperfeições. Aquele sentimento de felicidade, você nunca mais volta para trás. Você não tem porquê. Ele é acumulativo, ele é intrínseco na alma. Que você não quer diminuir aquilo de jeito nenhum. E você já entendeu o mecanismo do universo. Dali para frente não tem. Então veja, o mal só existe num período inicial do espírito, quando ele adquire a inteligência, e aí ele tem a... Não sabe fazer as escolhas, né? Aí ele tem que, uma hora ele vai ter que voltar para trás. Então ele fica num período interessante. Agora, olha que interessante. O mundo, Alan, está caminhando para uma circunstância em que a maioria não vai virar bom espírito, mas vai entender essa lógica. Vai falar assim, não, eu quero ser melhor. Esses é que vão fazer o planeta ser melhor. Isso vai acontecer daqui para frente. Pensa assim, os simples da Terra, então, eles não começaram simples nesse mundo? Tem uma multidão de espíritos. Agora que eles estão começando a ter a oportunidade de desenvolver inteligência, não é? Sim. Ou seja, eles vão participar do mundo que vai se melhorar, e quando virar meio feliz, eles estão no planeta deles. Então, esses espíritos simples, quando o planeta virar feliz, não é como se eles estivessem herdando o planeta feliz? Então, você não concorda com essa frase? Bem-aventurados os simples, porque eles herdaram a terra? Eu lembrei disso agora. Eu ia falar exatamente isso. Tem um tal de Jesus que já andou falando isso pra caramba, né? Bem-aventurados os simples, porque eles herdarão a terra no futuro, quando a terra ficar feliz. Agora, olha que coisa terrível. Um espírito egoísta e orgulhoso,
e que ele está vendo as coisas melhorarem agora, não precisa dar nome, hein, Alan? E não abre mão do egoísmo e do orgulho. Não, eu sou melhor, eu tenho os direitos, eu quero meus privilégios. Quem manda é as minorias se virem, quem manda é quem A gente escuta bastante isso, né? A gente escuta bastante ultimamente, né? Esse, percebe que ele não quer abrir mão do sofrimento que ele criou para ele mesmo? Agora, Deus não obriga ninguém. Então, se o planeta começar a ficar melhor e ele não tiver compatível com essa melhora, ele vai ganhar uma nova oportunidade, mas não nesse planeta. Ele vai renascer num planeta primitivo, que vai começar a civilização, para ajudar aquela civilização a se iniciar. Só que ele tem um contraste, né? Ele inteligente, vivendo num ambiente como o nosso agora, que tem todos esses confortos, né? E ele vai para um planeta que não tem nada. O homem é primitivo, não tem civilização nenhuma. Aí vai ter mais desconforto ainda, né? Então, esses espíritos no nosso planeta já vieram de outro. Então, quando você vai lá para trás, no faraó, no seu templo, você percebe que ele é um espírito que veio de um outro planeta, querendo ter os mesmos recursos que ele tinha naquele planeta. Então, alguém como se hoje, Alan, você está acostumado com cadeira, com mesa, com copo, e aí você vai lá para a floresta do outro planeta. Então, os egípcios, por exemplo, a elite do Egito, eles vieram de outro planeta e falaram, gente, eu quero casa, eu quero telhado, eu quero Eles vão construir aquilo tudo de novo. E eles começaram a fazer a civilização de novo aqui. Aconteceu o mesmo em outras partes do planeta. Só que eles falaram para os simples, vocês vão ter que servir a gente. Vocês não têm condição, vocês não têm inteligência. Qual era o objetivo dele? É saber, se eu sou mais inteligente é porque eu vivi mais vidas. E eles têm direito de aprender. Então, essa meta vai ter que ser alcançada agora. Porque todo mundo tem direito de alcançar a condição de mais inteligência. Agora, olha o que o universo faz, Alan. O espírito que reencarnou aqui no Egito, no planeta dele, ele chegou a ver aquele planeta feliz? Talvez não, né? Então ele não tem a referência de um planeta feliz. Ele fica com a dúvida. Aí vamos ver que ele reencarnou aqui no Egito. E hoje ele está aqui entre nós. Se ele abrir mão do egoísmo e orgulho, ele vai ajudar a construir e vai conhecer um planeta feliz. E se ele não fizer isso? Ele vai para outro planeta de novo. E nunca vai ver o mundo feliz enquanto ele não escolher. Gente, eu só sei que essa conversa é muita palha pra gente botar fogo nesse negócio. Eu espero que vocês estejam gostando. Paulo Henrique, nosso tempo está acabando. Agora, olha quanto conhecimento nós tivemos numa oportunidade dessa, né, Paulo? Olha quanta troca boa. Aliás, nós estamos vendo até alguns espíritos aí com os comportamentos que a gente vai falar assim, não devemos julgar, mas devemos instruir as pessoas. Se você não adotar essa tese, e você continuar achando, como o Freud achava, que a natureza humana é egoísta, ou a igreja, que o corpo é o corpo do pecado... Ou que tem karma, que é culpa, que é... Não vai ter um mundo melhor. Porque a única hipótese de ter um mundo melhor é se a gente puder fazer escolhas diferentes e alterar o nosso comportamento. Senão, se é só castigo, nunca vai ficar bom. A não ser que Deus venha aqui e destrua tudo. Então, essa hipótese é falsa. Para ser espírita, você tem que ser bem instruída e otimista. Por que otimista? Porque está nas nossas mãos. E cada um, Alan, que a gente conseguir fazer entender isso, é mais um que vai uma felicidade. Uma vez, Alan, eu estava fazendo uma palestra e falei essas coisas. No final, tinha uma fila de autógrafo. Nessa fila, tinha uma senhora. E ela falou assim, Paulo, eu tenho 50 anos. Hoje foi a primeira vez nessa vida que eu ouvi que eu podia fazer algo diferente na minha vida. Eu sempre achei, pela minha criação, que eu tinha que aceitar tudo que fosse acontecendo. Eu nunca parei e falei, isso eu quero diferente. Ela falou, isso não está no meu pensamento. Se vocês estão felizes, vocês contribuem com a nossa felicidade. Paulo Henrique, nosso tempo acabou. Muito obrigado, um beijo. Eu acho que a gente vai ter mais papos aí, tá bom, Paulo? Vamos. Até a